Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal da Enviros. Hoje a gente vai fazer a continuação da nossa série de 2 vídeos em que a gente fala os 14 pontos, os 14 indicadores aí de que um gestor de tráfego está fazendo um trabalho profissional. Então na segunda parte agora nós vamos falar os outros 7 pontos. Então a gente fez a primeira parte. Se você ainda não viu a primeira parte, pode terminar de assistir este vídeo aqui e depois você clica, a gente vai deixar marcado aqui no card. Você volta para ver o vídeo da primeira parte, tá? Os 14 pontos eles não têm uma ordem assim de prioridade, mas são todos importantes. E aí eu fiz uma apresentaçãozinha aqui para facilitar aqui na hora de eu passar pelos pontos, tá bom? Hoje esse vídeo vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais objetivo, e a gente não vai entrar assim muito em detalhe, mas são pontos super importantes também. Vamos lá. Na primeira série de vídeos nós estávamos falando aí dos materiais, né, ou dos pontos que indicam que o gestor faz um bom trabalho ou que ele faz um trabalho profissional. Então a gente falou algumas coisas e aí a gente vai continuar com esses pontos. Então um desses pontos que é super importante nessa minha jornada aí de muitos anos já fazendo tráfego, que eu percebo que alguns gestores, quando a gente assume a conta de uma agência, né, de um cliente que está vindo de uma outra agência ou de algum outro gestor, e a gente percebe que ele está deixando de fazer, isso faz bastante diferença, é estudar ali o comportamento do lead ou do possível cliente na página, né, no site ou na landing page ou no e-commerce, né, e aí para isso a gente usa uma ferramenta de mapa de calor, né, então o que essa ferramenta faz, tá? Ela cria um mapa, ela mostra em quais seções da página, em quais lugares da página os clientes mais acessam e quais seções eles não chegam lá, né? Então eles saem. Então eu vou até trazer aqui um exemplo, né? E aí a gente consegue analisar isso, a gente consegue analisar o comportamento do cliente na página, a gente consegue analisar a taxa de conversão do site, né? Como melhorar essa taxa de conversão. A gente consegue analisar aqui também, aí não necessariamente usando o mapa de calor, mas faz parte dessa análise, né, da página de destino, como que tá a interface do usuário ali, a usabilidade, né? Quais são as seções, como é que tá o layout, a estrutura disso. Então tudo isso aqui a gente tem que analisar na hora que a gente tá fazendo o tráfego. Inclusive aqui no nosso processo, depois eu vou mostrar para vocês, a gente faz isso pelo menos uma vez por mês, revisar isso e aí dar um feedback para os clientes de como melhorar e etc. E aí eu trouxe aqui um exemplo de uma ferramenta que a gente costuma usar, que é o Hotjar, tá? Existem várias outras. O Hotjar, ele é uma ferramenta paga, mas ele tem uma versão gratuita também, que não lembro agora, mas acho que até 300 sessões, as últimas 300 acessos do site ele mantém, algo assim, tá? Mas dá para usar na versão gratuita, a gente usa na versão gratuita mesmo e já dá para tirar um bom insight. E aí o que é legal que a ferramenta traz, ó, para quem não sabe o que é mapa de calor, é isso que eu tô mostrando aqui agora, né? Então ele fica em vermelho ali, ó, na primeira seção, que é onde as pessoas mais acessam, e aí aqui começa já a ir clareando, né? Passa do vermelho para amarelo, pro verde e depois pro azul. Então lá no azul é que ninguém quase chega, e no verde é onde algumas pessoas chegam. Então com base nisso aqui você consegue ver onde as pessoas estão abandonando, e aí ou você vai colocar a tua informação mais importante no começo, ou você vai tentar fazendo melhorias para que as pessoas vão cada vez mais lendo o conteúdo da página. Outra coisa que essa ferramenta faz também é você consegue trazer ele como se ele gravasse a sessão. Ele não grava literalmente a tela da pessoa, mas ele consegue imitar os movimentos do mouse ou do dedo, né, onde a pessoa estava passando ali para analisar a página, para ler a página. Então ele grava, como eu falei, na versão gratuita, se não me engano, são 300 sessões, qual que é o comportamento do usuário na página, e aí você consegue ver como se fosse uma reprodução do que a pessoa fez, não é exatamente a mesma coisa, mas uma reprodução do que a pessoa fez ali na página, onde ela parou mais tempo para ler e etc. E aí você consegue identificar onde ela abandonou, né? Então consegue fazer mais ajustes ali, ou ver assim, ó, nesse ponto aqui da página a pessoa fica mais tempo lendo, e aí tirar interpretações sobre isso. Então, essa ferramenta do Hotjar é bem completa, tá? E ela tem outras coisas aqui, não vou entrar em detalhe, mas você consegue até pedir ali, ó, feedback do usuário, né? E outras coisas que ela faz, tá? Mas só o fato aqui do mapa de calor já é super importante, principalmente se você manda tráfego para uma landing page, para um site, para uma página de destino, página de produto do e-commerce e por aí vai. Vamos lá, próximo ponto. Um calendário, tá? Como assim calendário? Aqui seria calendário de ações, né? Ou calendário de datas importantes que vocês têm que ter aí para combinar as ações, tá? Então, ó, campanhas sazonais, entender a sazonalidade do seu nicho de atuação, né? Então, em alguns negócios vende mais na Páscoa, em alguns negócios vende mais no Natal, Dia dos Namorados, com quais são as datas importantes, né, que vocês podem aproveitar para fazer uma ação diferenciada. Então ter esse calendário é importante. E a segunda coisa é também estar ali sempre se atualizando com você, né, com o empresário, outras ações que você vai fazer. A gente vai chegar um estoque de um produto novo, a gente vai ter um lançamento de um curso ou de um serviço novo, né? E aí vocês conseguirem ter essa interação, manterem um calendário com relação a isso para se programar e fazer as coisas, e não lembrar se no último dia de um empresário falar assim, olha, amanhã a gente vai sair com produto novo, será que dá para fazer um anúncio?
Não, é legal você já fazer isso com planejamento, né? Então, também aqui é um passo importante do gestor de se antecipar e pegar essas informações com o empresário e também pesquisar quais são datas importantes e sugerir para o empresário para combinarem as ações. Super importante, inclusive, porque por que existe isso, tá? Existem épocas que os clientes já é mais tradicional, né? Então, o cliente já está mais propenso a gastar, está mais propenso a comprar, né? Então, saber casar essas datas e aproveitar essas datas, normalmente a taxa de conversão é maior, o volume de vendas é maior. Então, vale a pena você ter isso para se preparar com antecedência e não fazer as coisas na correria, porque fazer na correria diminui muito a chance, né, de ter resultado. Próximo, o gestor ele entende o seu nicho, né? Então, o que é o nicho, né? A área de atuação, o segmento de mercado que a sua empresa trabalha. Então é super importante que o gestor ou ele já trabalha naquela área ou ele estuda o seu nicho, ele demonstra que ele está estudando, que ele está se atualizando, está pesquisando coisas específicas sobre o seu nicho, estratégias de marketing, estratégias de tráfego específicas do seu nicho de atuação, aquilo que mais funciona no seu nicho de atuação, tá? E aí não é que você vai sempre, né, ou ele vai trazer sempre as coisas só fazer mais do mesmo, porque isso também não é bom. Às vezes a estratégia do empresário ou a necessidade é justamente fazer algo diferente do que estão fazendo no nicho. Então existem alguns nichos que são nichos mais estabelecidos, digamos assim, que é super importante fazer essa diferenciação. Então é legal que ele tenha conhecimento de outros nichos também. Mas apesar disso, é sempre válido e importante que ele entenda do seu nicho, até para saber disso. Olha, tá todo mundo fazendo assim, então vamos fazer diferente. Ou não, olha, isso aqui já é provado que funciona para esse nicho, vamos começar com isso aqui e aí depois a gente começa a inovar. E o gestor demonstrar isso, né? Então mostrar que ele está estudando isso, está estudando seu nicho, está estudando ali os concorrentes, que os concorrentes estão fazendo, seja para fazer algo melhor, né? Ou para se diferenciar totalmente. Mostra também que, e também trazer essa clareza de que, olha, agora a gente vai começar com essa estratégia, né, que é, por exemplo, a que mais funciona nesse nicho de atuação, mas a gente já tem que se preparar e aplicar essa estratégia que é onde vai ter mais resultado, ou depois isso tem mais potencial para a gente conseguir escalar mais. Então, é a visão de futuro que eu mencionei aqui na apresentação. Quarto ponto, né, comunicação. E aí aqui a gente trouxe mais especificamente dentro de comunicação as reuniões regulares, né? Então, é super importante também que você e o gestor ali mantenham uma frequência de reuniões. Então a gente colocou aqui algumas, por exemplo, a gente tem lá uma reunião de onboarding no início do contrato, a gente tem uma reunião de briefing, né, das primeiras campanhas, como é que vai ser as primeiras campanhas, para entender o cliente, o avatar, etc, né, e combinar as primeiras campanhas, e depois disso a gente tem que ter reuniões regulares, tá? No mínimo mensalmente. Então, em algumas situações, quando o tráfego já está mais estabelecido, mas tem rodado muito bem, uma vez por mês já é o suficiente para você manter as atualizações e tal. E às vezes no começo do contrato ou no início da parceria, até vocês conseguirem se ajustar ao jeito de trabalhar um do outro, até vocês estarem mais por dentro ali, até o tráfego começar a performar mais, pode fazer com uma frequência maior, né? A cada 15 dias. Em alguns casos, quando o cliente tem um investimento muito alto, aí já exige que tenha reuniões, por exemplo, semanais. Isso vai variar muito do tráfego e do volume de investimento também. Mas no mínimo, mensalmente, tem que ter essa reunião para alinhar, para passar um feedback, para alinhar os próximos movimentos, né? As próximas mudanças aí do mês, por exemplo, que está entrando, ou mês que acabou de entrar, algo nesse sentido. Tá? Então, é super importante aqui ter essa postura, vocês perceberem no gestor essa postura de que sim, está aberto e valoriza essa comunicação, essa reunião, tá? E não ficar muito afastado. É ruim, o afastamento ele acaba sendo ruim se ele é muito, muito longo, né? Quinto item aqui, desenvolvimento pessoal. Principalmente no nosso segmento, que é de marketing, né, marketing digital, mundo de negócios no geral, né, tem se atualizado muito rápido. Então aquilo que funcionava muito bem 2, 3 anos atrás, hoje já não faz mais sentido. Né? A gente vê empresas que surgem do nada e crescem muito rápido em poucos anos, são empresas muito grandes, ou modelos de negócio que mudam o tempo todo, e no marketing, principalmente no marketing digital, isso assim, muda tremendamente, né? E o gestor ele tem que sempre estar aprendendo, sempre tem que estar evoluindo, se desenvolvendo como profissional. Então por isso que a gente trouxe esses 3 pontos aqui, que ele demonstra que ele está aprendendo constantemente, com leitura, estudando mesmo no geral. Na internet a gente consegue achar muita coisa, mas também que ele faz cursos, né? Tá sempre comprando cursos. A gente mesmo aqui tem uma política de todo ano investir um valor X em cursos para garantir que a gente tá atualizado, digamos assim, né? Entendendo as coisas que estão acontecendo. E aí no nosso caso aqui, por exemplo, a gente faz curso tanto nacional, né, curso do Brasil, quanto cursos de fora, para pegar aquilo que está mais na ponta, aquilo que é mais inovador que eles estão fazendo fora, né, do Brasil, ou aqui na Europa, ou nos Estados Unidos,
e depois a gente consegue tropicalizar, né, mudar, adaptar isso para a cultura brasileira e sair na dianteira. Então, cursos e também ler livros também é uma forma super importante aí de você adquirir conhecimento e se especializar cada vez mais, tá? Então, é super importante aí você ver se o gestor demonstra isso, né? Para o empresário isso é super importante e para nossa profissão aqui também super importante. Sexto item, o gestor ele demonstra que ele realmente se importa com o resultado das campanhas, né? Demonstra que ele realmente se importa com o resultado que está acontecendo. Quando as campanhas estão indo muito bem, quando o resultado está indo muito bem, ele comemora, ele demonstra isso, né? Trouxe uma foto aqui mostrando. Ele demonstra isso, que ele tá feliz com aquilo que tá acontecendo, né? Tá contente, enfim, que tá evoluindo, né? Que as campanhas estão rodando bem, que o resultado tá sendo legal. Então ele manda esse feedback positivo e ele demonstra que ele fica satisfeito com isso. Mas quando as campanhas não vão bem, e isso às vezes acontece, e não é só às vezes culpa do gestor, é culpa do tráfego, né? A venda em si, ela é uma série de fatores, então às vezes não tá sempre na mão do tráfego, né? Às vezes isso tá lá no vendedor da ponta, ou ele tá em algum processo ali de algum problema sistêmico que tem trazido atraso, ou às vezes a página do site é que não tá legal, ou o atendimento é que não tá legal, ou é a comunicação, a copy, etc, que não tá legal, a oferta, o produto às vezes não é competitivo, ou o preço não é competitivo. Tem uma série de coisas que podem influenciar e acabar dificultando só pro tráfego trazer resultado. Mas aqui é super importante né, o gestor demonstrar que ele se importa, né, e não ficar só dando desculpa e se esquivando e falando, não é tráfego. E aí a segunda coisa é justamente ele trazer luz a essas coisas e trazer alternativas, né? Ele mostrar pessoal, no tráfego nós estamos fazendo isso e isso para tentar trazer mais resultado, mas a gente percebeu que a gente precisa melhorar isso e aquilo também. Então eu trouxe o exemplo aqui do mapa de calor, que é uma forma de mostrar como é que está o comportamento do cliente no site, analisar isso e ser mais pontual, trazer comparações com outros sites, trazer ideias de melhoria. E tem outras, a gente faz cliente oculto para analisar o atendimento, enfim, né? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer para ajudar o cliente, ajudar o resultado de forma geral a vir. Então às vezes é algo que a gente faz na campanha, mas às vezes é algo que a gente faz além da campanha. E aí o sétimo e último ponto aqui é sobre organização. No tráfego é uma coisa super técnica, né? A gente faz aqui algo, tem a parte criativa, mas também tem uma parte muito técnica. E aí às vezes a gente atende vários clientes, né? Não aqui na Indros, né? Mas no começo da minha carreira lá, quando eu só prestava serviço, cheguei a atender 20 clientes ao mesmo tempo. Então é muito cliente, é muita campanha e tinha que dedicar um tempo. Claro que não é um número que eu acho saudável, mas houve uma época ali que eu cheguei a atender 20 clientes e aí a organização era super importante, né? Super importante para eu saber exatamente o que eu tinha feito nas contas dos clientes, o que eu não tinha feito, enfim, o que eu precisava saber. Então, o gestor ele demonstrar isso, ele transparecer que ele é uma pessoa organizada é super importante, porque na verdade ele tem que ser organizado e aí, para você saber se ele é organizado ou não, ele tem que transparecer isso, né? Então, ele ter planejamento, né, das tarefas que ele tem que fazer, não é, lembrei que hoje eu tenho que otimizar a campanha do cliente. Não, mas o que você tem que fazer hoje, né? Quais pontos que você tem que olhar na campanha do cliente? Você já olhou isso nos últimos 15 dias, nos últimos 7 dias, esse ponto em específico? Porque a gente tem uma série de coisas que a gente otimizaria. Eu vou mostrar como que a gente se organiza aqui já. Outra coisa, né? Ele usa ferramentas para controlar isso ou fica só na cabeça ou na agenda no papel? Né? Isso também faz muita diferença, né? Porque as ferramentas elas estão aí para ajudar a gente a tirar as coisas da cabeça, elas estão aí para ajudar a gente a ser mais assertivo, né? E também como que ele organiza os arquivos, as pastas, né? Como é que ele manda ideias de criativo, como que ele recebe os criativos, isso está solto, está perdido, ou ele tem uma organização ali, porque isso também facilita na hora de recuperar essas informações. Então eu vou mostrar aqui rapidinho, compartilhando aqui minha tela, como que nós nos organizamos, tá? Então aqui é um exemplo dos entregáveis que a gente tem, né? Quais são os entregáveis que a gente tem. Então quando a gente fecha o contrato com o cliente, depende da plataforma de tráfego que ele escolheu fazer, né? Qual é a fonte de tráfego. Então um exemplo aqui, Meta Ads, né? A gente já tem todas as tarefas que a gente tem que fazer. Então existem tarefas aqui que estão como one time, né? Então uma vez só. Então isso aqui são coisas que acontecem uma vez só quando o cliente entra. Então algumas são aqui da área administrativa, né? Como contrato, financeiro, etc. Né? E aí vem a parte aqui de pegar os acessos com o cliente, né? Então Meta Ads, acesso, enfim. Ou criar a conta quando o cliente não tem. A gente ali ensina o cliente como fazer isso. Pega os acessos, né? Vem a parte aqui de setup, de configuração, né? De cada coisa. Enfim, até sair surgir a campanha. E aí depois a gente tem aqui tarefas que são rotineiras. Então ele tem aqui, né, ó, coisas que são feitas uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por mês, todos os dias. Então a gente olha a conta dos clientes todos os dias, né? A gente vê se não foi bloqueado, se não está muito fora da meta naquele dia, se não acabou o saldo, quando é saldo manual. Então isso a gente faz todo dia. E aí a gente tem uma rotina de otimização, né? A rotina é da gente fazer as mudanças para buscar um resultado, para melhorar o resultado.
Então, um exemplo aqui, otimização semanal, né? Eu vou abrir aqui rapidinho, não vou passar em todos isso, mas a gente tem tudo que a gente precisa fazer semanalmente, e não que a gente vai mudar tudo toda semana, tem coisas que a gente vai olhar e falar, não, tá bom, então não vou mudar. Né? Ah, não, esse outro ponto aqui dá pra melhorar, então eu vou mudar. E a gente vai marcando o que foi feito aqui toda semana, né? Mesma coisa aqui, otimização quinzenal, é menos coisa. Otimização mensal. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui tá escrito, inclusive, ó, essas tarefas são obrigatórias mensalmente. Então, a gente tem que fazer pesquisa, né, aquilo que a gente falou. A gente tem que analisar o histórico da conta dos últimos 30, a gente tem que fazer propostas de melhoria para o próximo mês. Então, exemplo, essas coisas aqui são obrigatórias mensalmente. Né? E aí, esse quadro que eu mostrei aqui para vocês é um quadro genérico, mas isso aparece, tá, numa outra área nossa aqui, para cada cliente, para cada gestor, com a data que ele tem que fazer. Então, é um quadro similar a esse, com o campo quem é o responsável, qual é a data que ele tem que fazer, qual é o status, se ele fez ou não fez. E aí ele vai fazendo e vai marcando como concluído e automaticamente o sistema gera a próxima tarefa. Então aquilo que é diário, ele fechou uma vez, ele abre pro dia seguinte, fechou de novo pro dia seguinte, aquilo que é semanal e assim por diante. Né? Então a gente tem essa organização para que não fique na cabeça do gestor o que eu tenho que fazer. Não, tá aqui o passo a passo e a gente vai melhorando esse processo sempre, conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo, não, isso aqui faz mais sentido, isso aqui não faz mais sentido, a gente ajusta o processo. Mas enquanto o processo estiver valendo, é esse processo que tem que ser seguido. Né? E tá tudo organizado, então não fica na cabeça, né? A gente sabe, né, aquilo que tem que ser feito, sabe quando está sendo feito, quando não está sendo feito, então isso fica muito claro, tá? Então esse é um exemplo de como nós organizamos aqui, né? E aí o importante, de novo, cada um tem um seu jeito de organizar, o importante é que seja organizado. A gente tem isso para todas as contas, tá? A gente tem isso para Meta, para Google, para TikTok Ads, para LinkedIn Ads, enfim, para todos os processos aqui. Basicamente é isso com relação à organização. Então vamos fazer aqui uma revisão rápida. Então primeiro, mapa de calor. Segundo, calendário de datas importantes. Terceiro, entende o nicho. Quarto, reuniões regularmente. Quinto, desenvolvimento profissional. Sexto, se importa com os resultados. E sétimo, organização. Tá? Então esses são os 7 itens da segunda parte. A gente tem 7 itens na primeira parte. Se você não assistiu a primeira parte, lembra de pegar aqui nos cards o link do vídeo ou aqui embaixo e assistir também a primeira parte com os outros 7 itens. Show? Então a gente está chegando aqui no final. O que eu queria te pedir? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, né? Deixa um joinha se você gostou do conteúdo. Se você não gostou, deixa lá um joinha para baixo também, um não gostei, não tem problema. E comenta aqui sugestões de conteúdo, né? E comenta aqui também o que faltou eu mencionar, né? Tem alguma coisa aqui que você acha super importante no gestor ou no profissional que presta serviço para vocês na sua empresa e você acha que eu não mencionei? Então comenta aqui pra mim também e deixa aí sugestões do que você gostaria de saber sobre o nosso trabalho aqui na Andrews ou sobre o nosso trabalho como, né, na parte de tráfego, enfim, deixa um comentário, vamos interagir aqui e eu espero vocês na próxima semana com mais um conteúdo. Até lá!